E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste de todo o Brasil, quiçá do mundo. Hoje, gente, eu vou fazer um videozinho curtinho, bem prático, com relação a potencializar o Enê, amornando ele em um banho-maria. What you want? What you want? Gente, há uns anos atrás, há 10 anos atrás, eu potencializei Enê, esquentando ele em banho-maria. E de uns anos posteriores à criação desse vídeo, eu comecei a receber muitos comentários, né? Muitos comentários desagradáveis em relação ao meu procedimento lá de esquentar o Enezinho. Mas eu queria deixar claro aqui para vocês uma situação. Que no próprio vídeo eu falo, gente, o ideal, o certo, o ideal é você fazer o banho-maria com uma cumbuca de vidro ou de barro, certo? De cerâmica, certo? É o que eu falo no vídeo. E eu não tava com esse material para fazer naquele momento, então eu, por conta, resolvi fazer na própria embalagem, o que hoje eu não faria mais. Tá certo, gente? Mas a questão de botar numa cumbuca de vidro ou uma cumbuca de cerâmica não teria problema nenhum, porque, veja, gente, como vocês sabem, eu estou pesquisando muito para fazer a questão do documentário sobre o Enê. E uma coisa que eu constatei durante toda a pesquisa, até então, é que o Enê, gente, ele era aplicado desde sempre, lá atrás. Ele tinha a opção de ser aplicado de forma quente ou de forma fria, certo? E a questão da formulação dos Enês em gel, ela é idêntica aos Enês em pó. Tá certo? Eu falo isso com base em um estudo, por exemplo, se eu não me engano, é da Univale, certo? Um estudo feito por acadêmicos e uma farmacêutica que fez uma análise sobre as fórmulas dos Enês que estavam no mercado. 8 tipos de Enês diferentes, 8 marcas, sendo 4 em pó e 4 em gel. Então, a formulação deles eram semelhantes, similares. Questão de ser igual ou não, gente, existe uma questão de fabricação que eu não sei se aí, no caso, se encaixa nessas marcas, é a questão de patente. Uma marca ela pode patentear uma formulação, um preparo específico, certo? Digamos assim que lá o fabricante ele deixe o produto em cozimento na fábrica, tá, gente? É um exemplo, tá? Do preparo do Enê, ele deixa lá em uma temperatura específica X por um tempo X, para chegar naquela formulação ou líquida demais ou pastosa demais. Enfim, ele tem aquela fórmula. Aquela fórmula pode ter uma patente ali que impeça outras fabricantes de fazer exatamente igual, ou ele tem um segredo industrial. É a Coca-Cola, gente. Um exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola, muita gente até foi já para plenário, né? Para plenário, votação, para que quebrassem esse segredo da Coca-Cola em relação à sua fórmula, a fórmula da Coca-Cola. Só que a fórmula da Coca-Cola não é patenteada, porque uma patente ela tem um prazo de vencimento, de validade, para que outras empresas possam utilizar usufrua daquilo. Na questão da Coca-Cola, existe o segredo industrial, que aí vamos dizer assim, vitalício. Não tem como você quebrar o segredo industrial da Coca-Cola, tá certo? E aí, na questão de não só Coca-Cola, refrigerante, gente, mas muitas e outras invenções humanas, eles têm essas proteções, ou de segredo industrial ou patente, tá certo? E aí essas as diferenças. E com isso, gente,
Eu falo isso porque, como eu recebi muitas críticas com relação que poderia ser um ato cancerígeno, né? Questão de pH do Enê, do Pirogalol. Então, venho reforçar uma situação aqui, gente. Eu sou uma usuária comum, consumidora, como a maioria, certo? E, porém, eu fui pesquisar mais acerca do Pirogalol, do produto em si, Pirogalol, que vou destrinchar melhor no documentário. E aí, gente, o que acontece? Existe o ponto de fusão do Pirogalol, que para atingir esse ponto de fusão é necessário chegar a uma temperatura de 125 graus, variando de 121 a 127 graus, certo? É o ponto de fusão do Pirogalol. O ponto de fusão, gente, significa tirar o Pirogalol, vamos dizer assim, do estado sólido para o estado líquido, modificar a matéria, certo? Do estado sólido para o estado líquido. E o ponto, gente, de ebulição, que é transformá-lo em vapor, certo? É a partir dos 300 graus, gente, 305 graus, se não me falha a memória, neste exato momento. O banho-maria que a gente faz no fogão, ele tem uma variação de temperatura que vai de 40 a 60 graus Celsius, certo? Então, é uma temperatura muito inferior, certo? Ao sequer a questão do ponto de fusão, né? Que é 125, daquela variação que eu falei, certo? Então, ele é muito inferior ao ponto de fusão sequer, certo? Então, ali é mais a questão de pegar suas partículas, né? Vamos dizer assim, e ativá-las. Pode perceber que um Enê em pó, certo? Que você vai levar ao fogo, você vai fazer aquele cozimento. Você vai notar que ele vai dar um efeito muito mais de liso do que um Enê que não vai ao fogo, certo? Ele dá essa impressão de que alisa mais, certo, gente? Então, quando a gente fala que quer potencializar o Enê em gel, a gente faz exatamente isso. A gente ativa as moléculas, certo? Agita as moléculas lá do Pirogalol, da receita, certo? Que ela vai ter uma atividade maior. Questão do pH, gente, eu não sei, eu não encontrei mais. Estou até muito chateada com isso. Mas eu estava lendo um estudo que dizia o seguinte, o pH do Pirogalol, a variação dele vai acontecer em relação à questão de valores extremos de calor ou de frio, certo? Se você quer aumentar o pH do Pirogalol, ele tem que estar numa condição de gelada. Mas gelada, gente, não é geladeira, não. Estamos falando colocá-lo em um ambiente com nitrogênio, um exemplo, tá? E na questão do calor extremo, quanto mais calor, mais é reduzido o pH do produto, tá bem? De acordo com o que eu estudei e analisei em relação à Anvisa, a Anvisa permite a comercialização do Pirogalol para cosméticos numa variação de 3,5 a 5, certo? Porém, nos estudos de Mazei, ele relata que em 3,5 não há esse perigo mutagênico, e enquanto que a partir de 4,5 ele já deu aquela percebida de uma possível alteração em risco de mutagenicidade, certo? Apesar de que a Anvisa libera entre 3,5 e 5. Como são estudos que estão sendo sempre analisados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso ainda são estudos. Esse foi um estudo feito por Mazei, tá certo? Então, gente,
O que eu posso dizer aqui para vocês? A questão do Enê, o Enê que a gente utiliza e consome, pelo que sei até então, até o exato momento, eles estão na variação 3,5, certo, gente? Que é a variação segura de uso para a gente, tá bem? E outros detalhes com relação a isso, vamos deixar aí para o documentário ou quem sabe em futuros vídeos. Mas aqui eu já esclareci a questão dessa polêmica, meu Deus do céu, sobre o Enê em banho-maria, enfim. Questão do micro-ondas, gente. Vamos lá. O do micro-ondas era muito utilizado também pelas meninas para utilizar o Enê amornado, certo? E aí, qual é a temperatura no micro-ondas? O micro-ondas, gente, ele já diz o nome, é micro-ondas, que geralmente atinge as moléculas de água daquele produto, qualquer que seja que você coloque lá, certo? Para descongelar, para esquentar e enfim. O ponto que as consumidoras, né, pelo que eu sei, que eu tenho notícia, que sempre usou, eu nunca cheguei a fazer no micro-ondas, gente, só no fogão. Mas no micro-ondas é o ponto de chocolate. Você já colocou um chocolate para derreter no micro-ondas? É a cada 20 segundos. Coloca 20 segundos e mexe para ver. O chocolate é um item muito sensível à temperatura, assim como é a manteiga. Entendeu, gente? Então, por isso que são poucos segundos para atingir aquela textura já suficiente e necessária. Lógico que não é para botar o Enê para ficar lá 3 minutos, 5 minutos. Não é essa a ideia de usar o micro-ondas. Para quem usa o micro-ondas é só a questão de amorná-lo, gente. É poucos segundos, 20 segundos, certo? Por isso, o ideal, vou falar para vocês, o ideal, faça no banho-maria, certo? Amornar o Enê no banho-maria, como se fosse preparar um Enê em pó. Outra situação bem importante aqui, que vale eu mencionar, tá certo? Eu não sou uma pessoa que utilizo essa prática sempre. Ali foi um vídeo que eu fiz para mostrar pessoas que têm dificuldades em áreas específicas, alisar o cabelo, que apresenta muita resistência. Eu nunca fiz direto, sem parar, gente. Eu só fiz em casos pontuais que eu vi que havia a necessidade de dar uma reduzida maior no cabelo. Isso sou eu, porque eu acho que o produto já vem, obviamente, exatamente como a gente deve consumi-lo. E esse caso é só naqueles casos que a pessoa realmente está com uma grande dificuldade, uma luta, um sofrimento para chegar até a raiz rebaixada, certo? Então eu preciso deixar aqui bem pontuado essas questões, tá bem? Eu assisti, achei muito interessante um vídeo de uma enesada que ela é química, ela é formada em química. Ela não tem, pelo que eu entendi dela, ela falando, ela não tem essa especialização da área no ramo da cosmética, certo? Mas que ela trabalhou em uma empresa, uma fábrica de tintura. Foi algo assim que ela falava no vídeo dela, de tintura. Então ela dizia que ali qualquer variação na temperatura da fórmula para fazer uma tintura têxtil, se eu não me engano é isso, tá certo, gente? Se não fosse marcado exatamente o que deveria ser, passasse um pouquinho o que fosse, aquilo ali comprometia todo a produção e precisava ser descartado. Por quê? Porque aquilo ali já não iria entregar o mesmo tom que eles precisavam, certo? Então foi interessante ela pontuar isso e eu tenho que pontuar aqui, certo? Que ela fala o seguinte, olha, o açúcar quando você bota lá no fogão para fazer o derretimento, né, que ele vira um caramelo, aquilo ali é açúcar? Mas ele não vai ser um açúcar anterior, só estado original, né, de açúcar. Ele virou um caramelo, ele já virou uma outra situação.
vamos dizer assim. Porém, gente, tenho que reforçar aqui a questão de que pirogalol, Enê, em pó, ele vai para o fogão, certo? Os Enês que a gente utiliza em gel, ele já vem preparado da fábrica, entendeu? Ele já nos dá essa praticidade. E pelos estudos que eu fiz, as análises que eu fiz, do que eu venho estudando, do passado, era muito comum essa prática nos Enês, de esquentar ele no fogo, ou usar ele como pasta fria, ou usar ele como quente, tá bem? Então isso não é de agora, isso não foi eu que inventei lá atrás, isso já vem de muito tempo. E essa dica do Amor Não Enê, não fui eu que tirei da cabeça, eu justamente já estava seguindo ali dicas de outras pessoas mais antigas, mais experientes, que já utilizavam essa prática, que é uma prática comum, que já atravessa gerações. Certo, gente? Então é isso. Deixa aí aberto para vocês comentarem, fiquem à vontade. Estou aqui para aprender com vocês também. E deixando bem claro, né, gente? Vocês é que escolhem o que vai fazer no cabelo de vocês. Lógico, tem que ter as ressalvas, as preocupações com relação à saúde. No caso, você que começou o Enê agora, eu diria a você, use do jeito que ele está. Se vem da fábrica em gel para aplicar no cabelo já, vai e aplique no cabelo já. Se a fabricante, você pegou uma em pó que vai no fogão, vai e faça no fogão conforme o fabricante pede. Bem? E aí, essas dicas que a gente dá com relação a mornar esquentando, é para quem já está usando há muito tempo, que o cabelo já alisou no comprimento, mas a raiz continua lá teimando. Tá certo? É para essas pessoas. Quando acontece isso, certo? Que às vezes fica desesperada de sair da química, achando que não existe um fator que possa auxiliá-la, certo? E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau. What you want?